Glória a Deus. Irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Bom, é uma honra estar com os irmãos novamente. E cabe salientar que nós vamos mudar, né? Estamos mudando o horário da nossa escola bíblica dominical durante esse período, né, de pandemia, de isolamento. Então, estamos aqui pela manhã agora. Nossa EBD está sendo aos domingos pela manhã. Então, 10 horas da manhã é a nossa escola bíblica dominical. Estamos aqui no templo e fazendo a EBD justamente nesse novo horário, para que os irmãos possam estar cientes de que a nossa EBD, a partir de agora, será aos domingos, pela manhã, às 10 horas da manhã. Então, fiquem ligados, principalmente os irmãos que não podem estar presentes fisicamente. Então, fiquem ligados na nossa EBD, não percam, não deixem de assistir. São estudos da palavra de Deus que nos proporcionam fortalecimento, nos proporcionam libertação, encorajamento no Senhor. É de fundamental importância para a nossa caminhada. Então, nós vamos dar início agora nessa manhã, a continuidade da nossa escola bíblica dominical, tá? Agora aos domingos pela manhã. E vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é combatendo o medo e a ansiedade. Então, espero que esse estudo traga realmente o poder de Deus na sua vida, promova a glória de Deus na sua vida e o fortalecimento que você, igreja, precisa a cada dia. Então, é um assunto extremamente atual, pertinente, importantíssimo, porque nós precisamos discernir todas as coisas espiritualmente. Então, nós, como Igreja de Cristo, como filhos de Deus, como templo do Espírito Santo, precisamos discernir espiritualmente o mundo em que vivemos e as circunstâncias pelas quais, nós passamos neste mundo. Então, sempre à luz da Bíblia, sempre à luz da palavra do Senhor. Eu só estou sentindo falta do reloginho, filho. Me mostra aí, para que eu possa me atualizar, me referenciar. Então, vamos lá, irmãos. Combatendo ansiedade e medo. Breve recapitulação, para não ficar aí nada no ar. Os dois textos base que eu separei para os irmãos, que estão na palavra do Senhor, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis, ou não andem ansiosos por coisa alguma. É para não andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É um texto muito forte. Para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo, é preciso que não andemos ansiosos. É importante isso. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o que o Senhor está dizendo, através do apóstolo Paulo, na carta ao Timóteo, na segunda carta ao Timóteo, é que o Espírito de Deus em nós, ele não produz medo. O medo não é algo que é produzido pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, não vem de Deus. Então, o Espírito, de Deus em nós é espírito de poder, é um espírito que produz poder de Deus, é um espírito que produz amor de Deus, é um espírito que produz equilíbrio em nós. Então, a Bíblia chama o medo de um espírito, é algo espiritual. Vamos lá. Então, segundo o conceito da ciência, da psicologia, a definição de ansiedade é uma resposta emocional provocada por medo. Então, essa definição é importante, irmãos, segundo a ciência, porque a ciência, ela nunca vai no caminho contrário, e ela não pode andar no caminho contrário da Bíblia, e nem a Bíblia anda no caminho contrário da ciência, porque ambas caminham juntas. A ciência é algo de Deus, é algo que Deus criou.
na capacitação do homem. Então vamos lá. A ciência define a ansiedade como uma resposta emocional provocada pelo medo. Então a ansiedade, ela é provocada pelo medo. A ansiedade é o estado de sentimento desagradável evocado quando o medo é estimulado. Tanto o medo como a ansiedade envolvem uma orientação, né, uma orientação ao futuro, de modo que questões de e se predominam na mente humana. Então, o medo provoca ansiedade, que vai provocar desconfianças, vai provocar insegurança. Então, e se começam a pairar na mente do ser humano? E se eu não passar de ano? E se eu não conseguir um emprego? E se eu ficar doente? Então, começa a gerar insegurança, ansiedade e o medo, provocando aí desconfiança, e a desconfiança, a incredulidade, falta de confiança, isso é incredulidade, isso é falta de fé, tá bom? Então nós vamos perceber que a ansiedade e o medo, eles vão lutar contra a fé, eles vão combater a fé, vão tentar combater a fé. Então, se existe algo que combate a fé, que luta contra a fé, precisamos discernir, irmãos, que existe uma influência maligna nisso. E a Bíblia vai nos afirmar isso. Vamos entender isso rapidamente, não vamos nos delongar muito, porque isso já passamos na semana passada. Entendendo segundo a palavra de Deus, o conceito de ansiedade segundo a palavra de Deus. Ansiedade segundo a palavra de Deus, no grego miríminas. Miríminas, no grego, significa mente dividida. Então a palavra ansiedade, que está no grego, a palavra do Novo Testamento, né, foi traduzida para o grego, e a palavra ansiedade no grego, né, no original da Bíblia, é miríminas, e essa palavra miríminas significa mente dividida. Então, a sua mente, né, quando você é tomado por ansiedade, ela, ora está focada nos problemas, ora está focada nas promessas de Deus. Ora está focada nas circunstâncias adversas que você está enfrentando, e ora a sua mente está focada em crer na palavra de Deus, em crer naquilo que Deus te prometeu. Então, a mente dividida. E 1 Reis 18 diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Então o profeta está dizendo para o povo: olha, você precisa se definir. A mente de vocês não pode estar dividida. A mente de vocês não pode estar, né, com dois pensamentos. Não pode estar dividida. Ou você crê fielmente na palavra de Deus e entende que Deus é Deus dos deuses, é Senhor dos senhores, que a palavra dele não volta vazia, que a palavra dele é poderosa. Ou você crê 100% na Bíblia como a palavra de Deus, ou você não crê. Porque é impossível você achar que ora crê e ora não crê, e isso vai te produzir algum benefício, né? Precisamos crer, precisamos continuar crendo. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. É Hebreus que diz isso. Nós precisamos estar 100% firmados na fé, na confiança da palavra de Deus, em Deus, confiar 100% naquilo que Deus disse, naquilo que Deus faz. Não podemos ter a nossa mente dividida. Então vamos lá. Entendimento segundo a palavra de Deus, medo, a palavra define como espírito. Deus não nos deu um espírito de medo. Espírito de medo é uma influência espiritual, né? Eu expliquei que a Bíblia está dizendo que algo espiritual que está acontecendo. Então, influência espiritual maligna, porque combate aquilo que é de Deus, se opõe àquilo que vem de Deus. É um sentimento que não é gerado pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então, é uma influência espiritual. O medo é uma influência espiritual maligna. Então, vamos lá, na definição clara. A ansiedade, ela é provocada pelo medo. Ansiedade provocada pelo medo. E o medo é provocado por uma influência maligna. Ansiedade provocada pelo medo, estimulada pelo medo. E o medo é estimulado, é provocado por uma influência maligna. Então, vamos lá. Rapidamente, recapitulando, o entendimento segundo a palavra de Deus, né, por Efésios 6, 12 e 13, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa guerra, a nossa luta, ela é espiritual, ela não é carnal, ela não é da carne, né? Ela não é contra a carne, mas é contra espíritos malignos. A nossa guerra é espiritual. 1 Coríntios 2,15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse texto, 1 Coríntios 2, vai dizer que o espírito do homem discerne, compreende as coisas do homem, mas o Espírito de Deus discerne e compreende as coisas de Deus. Como Deus nos deu o seu Espírito Santo para habitar em nós, é através deste Espírito Santo que nós temos a capacitação dada por Deus para termos a mente de Cristo. Isso precisa estar muito bem definido no nosso coração. Nós só somos capazes de ter a mente de Cristo, de pensar como Jesus, de enxergar como Jesus, de sentir como Jesus, de amar como Jesus, se o Espírito de Deus estiver operando, estiver atuando, estiver agindo em nós. É pelo Espírito Santo de Deus em nós que nós somos capazes de ter a mente de Cristo, de pensar como Jesus, de enxergar como Jesus, de sentir como Jesus. Rapidamente. Davi e Golias, eu citei esse exemplo. O exemplo de Davi e Golias. É importante a gente sempre analisar à luz da palavra. Então, vamos lá. Esta afirmação do discernimento do Espírito, discernir espiritualmente as coisas. Davi e Golias. Todos estavam com muito medo, pois não tinham as suas mentes e atenção focadas, pois só tinham, na verdade, pois tinham suas mentes e sua atenção focadas no gigante. Aqueles que estavam com medo, todo o exército de Israel, inclusive o rei Saul, estavam morrendo de medo. Por quê? Mente e a atenção deles estavam focados apenas no gigante Golias. A estatura do gigante, como ele era forte, como ele era uma máquina de guerra, né? E por isso, a Bíblia afirma assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 24 e 25. Eu estou correndo um pouco, irmãos, porque isso já foi passado na semana passada, né? Isso já foi dado para a semana passada, só estou recapitulando. Então diz assim a palavra: quando os israelitas viram o homem, quando eles viram o gigante, quando viram Golias, todos fugiram com muito medo. Olha que coisa interessante. A Bíblia, ela enfatiza, ela dá um enfoque muito grande, muito forte, naquilo que estava no coração dos israelitas. Eles fugiram com muito medo, porque é isso que o medo faz, é isso que o medo produz, né? É isso que o medo, né, ele faz na nossa vida, nos faz fugir, nos faz querer se esconder. Para você entender esse princípio bíblico, que o medo nos faz fugir, nos faz correr, né? A primeira menção da palavra medo na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão pecou. Adão e Eva pecaram, e eles, né, descobriram a sua nudez, e todos os dias, na viração do dia, Deus ia se revelar, falar com Adão. Deus sempre teve prazer de se relacionar com o homem, esse é o propósito de Deus, se relacionar com o homem, com o ser humano. Então, quando Deus, naquele dia, né, foi falar com Adão, a Bíblia fala que Adão sentiu medo, e por sentir medo, Adão se escondeu de Deus, como se isso fosse possível. Mas Adão tentou se esconder de Deus, porque sentiu medo. Então, é um princípio bíblico, irmãos, quando você tem medo, e o medo não é algo que é produzido por Deus, não vem de Deus, né? É uma influência maligna. Perceba que lá no Éden, Satanás, né, na figura da serpente, persuadiu, enganou Eva. Eva persuadiu e convenceu Adão de pecar também, de errar, de desobedecer a Deus. O pecado entrou, irmãos. O pecado entrou. Quando o pecado entrou, o medo passou a existir no coração do ser humano. Então, entenda a sequência, né? Então, o medo é fruto do pecado. E o pecado é uma influência maligna. Então os israelitas viram o gigante e fugiram com muito medo, porque é isso que o medo faz,
nos faz querer fugir da presença de Deus, fugir daquilo que Deus, né, estipulou ou determinou para nós, fugir do chamado. É isso que o medo faz. E eles diziam entre si: vocês viram aquele homem? Começaram então, a mente deles, o coração deles estava voltados apenas para o gigante, apenas para aquilo que o gigante podia fazer contra eles. Se esqueceram que era um povo de Deus, se esqueceram de que eles chegaram até ali naquele dia, até aquele dia chegaram até ali, porque Deus era com eles. Se esqueceram de todas as experiências que os seus antepassados, né, viveram diante de Deus. Saul se esqueceu que assim que ele foi ungido rei sobre Israel, ele profetizou, o Espírito de Deus tomou ele, e ele profetizou entre os profetas, ele viveu experiências com Deus, aquilo tudo fugiu, aquilo tudo sumiu, por causa do medo. E é isso que o medo faz, irmãos, ele nos faz fugir da presença de Deus, e a todo tempo, ele nos faz esquecer daquilo que Deus fez na nossa vida, de quem é Deus, e nos faz focar apenas no problema, na adversidade. Mas qual foi a postura de Davi, irmãos? Enquanto seus irmãos, enquanto todo o exército de Israel, inclusive o rei Saul, fugiam de medo de Golias, a Bíblia mostra que Davi discerniu aquela batalha espiritualmente. Davi teve um discernimento espiritual daquilo que estava acontecendo. Porém, Davi discerniu espiritualmente aquela afronta, e mesmo sendo pequeno e limitado, não teve medo, pois tinha sua mente e sua confiança focadas em Deus. E isso vai ser declarado, vai ser verbalizado por Davi. Isso vai sair da boca de Davi, porque a Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, enquanto o coração de todo Israel, do rei Saul, estavam tomados de medo, porque o que saíra da boca deles era apenas como o gigante era forte, como ele podia matá-los, né? Como o gigante podia vencê-los facilmente, né? Enquanto eles verbalizavam isso por causa do medo, Davi declarava o que Deus era capaz de fazer através dele, o que Deus era capaz de fazer naquele momento, como Deus era poderoso. O que vai sair da boca de Davi era o que estava cheio o seu coração, do que estava cheio o seu coração. O coração de Davi estava cheio de Deus, estava cheio de experiências com Deus, estava cheio de confiança em Deus. Então vamos lá. Primeiro livro de Samuel 17, 45, 46. Davi, porém, disse ao filisteu, disse ao gigante: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Você vem com as armas aí carnais. Você vem com as armas terrenas, de homens. Porém, eu, Davi, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi está falando assim: olha, você pode vir com essas armas carnais, você pode vir com essas armas terrenas, mas a minha arma, ela não é carnal, a minha arma não é desta terra, a minha arma, ela é Deus na minha vida. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você confia nessas armas, gigante, mas eu confio em Deus, na força e no poder do meu Deus. Ele fala: o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi discerniu: olha, esta afronta que Golias está fazendo contra Israel não é simplesmente uma afronta natural, uma afronta humana, uma afronta, né, que fazia parte de algo histórico, não, ou um desejo humano, não. Aquela afronta era uma influência espiritual, era algo que vinha para combater o próprio Deus, era algo que vinha para destruir, né, verdadeiramente o testemunho desse Deus, né, aquilo que Deus era capaz de fazer na vida do seu povo. Então Davi discerne espiritualmente aquela afronta, aquela circunstância. Isso é espiritual. Esse gigante aí, se está na minha frente, ele está sendo influenciado, né, por algo maligno. Então Davi vai falar: você tem afrontado, não é a mim, Davi, não. Você não está afrontando, né, Israel, não. Você não está afrontando o rei Saul, não. Você está afrontando a Deus. Aí Davi conclui: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Davi, olha como Davi declara sua confiança em Deus e não nele. Davi era pequeno, de gentil aspecto. Davi não tinha vencido, né, soldados em guerra. Davi não tinha participado de guerra.
A guerra que Davi tinha participado, tinha batalhado, lutado, era no campo, né, pastoreando as ovelhas de seu pai Jessé, quando ele, né, ali, um urso veio para tentar roubar a ovelha de seu pai, e ele lutou contra o urso, e ele viu a mão de Deus ali. Quando o leão veio também para roubar as ovelhas de seu pai, ele lutou contra o leão, e Deus deu a vitória a Davi sobre o leão, e ele vai declarar isso para Saul: olha, o Senhor me deu a vitória sobre o urso, sobre o leão. Então ele declara: olha, eu sei que pela minha estatura, pelo meu porte físico, pela minha força, pela força do meu braço, eu jamais seria capaz de destruir um urso, jamais seria capaz de vencer um leão. Mas quem me fez vencer o urso e o leão foi o Senhor Deus dos exércitos, foi o Deus de Israel, foi o meu Deus. Então, Davi está mostrando a sua confiança em Deus. Ele fala para o gigante: hoje mesmo é o Senhor que vai me entregar, que vai entregar você nas minhas mãos, ô gigante. Hoje mesmo, né, é Deus que vai me fazer vencer você, porque humanamente, Golias, eu jamais seria capaz de te vencer. Eu sou fraco, muito mais fraco que você humanamente, sou baixo, eu não tenho armas de guerra como você tem, gigante, mas a minha arma é a força do meu Deus, é a presença do meu Deus, é que Deus está comigo. Então veja, irmãos, porque o próprio Deus declara que Davi era um homem segundo, conforme o coração de Deus. Que coisa linda. O coração de Davi era conforme o coração de Deus. Davi, apesar das suas falhas, né, aquele que conhece a palavra de Deus, a história de Davi, Davi não foi um homem perfeito, como nenhum homem é perfeito. O único homem perfeito se chama Jesus Cristo Senhor. Todos os outros são imperfeitos. Então, Davi, ainda com as suas imperfeições, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele, o tempo todo, ele se inclinava para querer ouvir o coração do Senhor, querer saber o que estava no coração de Deus. E é isso que temos que ter em mente, irmãos. Nós não podemos confiar na força do nosso braço. A nossa confiança ela está depositada no Senhor dos exércitos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros confiam na sua instituição. Podemos até atualizar esse versículo, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros nas suas instituições, outros em homens, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, a nossa confiança, irmãos, está no Senhor dos exércitos, porque homens falham, instituições são imperfeitas, mas o nosso Deus, ele é perfeito, e é a Ele que devemos recorrer sempre, e é nele que precisamos confiar. Então Davi não estava com medo, como os seus irmãos e todo o exército de Israel e o rei Saul estavam. Por que Davi não sentia medo? Porque a sua confiança estava em Deus. Seu coração, sua mente estavam focados 100% em Deus, naquilo que Deus iria fazer por ele e através dele. E assim somos nós, amados. Não podemos ter a mente dividida, ansiedade, miríminas. A nossa mente não pode estar dividida. A igreja de Cristo, ela precisa estar 100% confiante em Deus. 100% com a sua mente e seu coração focados em Deus, na sua palavra, no que a palavra de Deus nos garante. E isso é muito propício para essa última hora, né? Porque diante da conjuntura, né, que a humanidade, de uma maneira geral, está vivendo, essa é a hora, irmãos, daqueles que verdadeiramente confiam em Deus, se manifestarem como filhos da luz. Essa é a hora que nós vamos ver quem realmente confia e quem não confia em Deus. E não tem outra palavra para você. Porque a humanidade, ao longo da sua existência, ao longo dos séculos, ela foi enfrentando várias dificuldades. A humanidade, e a igreja de Cristo em particular, ao longo da sua existência, a igreja do Senhor, o povo de Deus, enfrentou diversas adversidades. Foram exércitos inimigos, foram
enfermidades, outras pandemias. Foram influências, né, de homens usados por Satanás tentando exterminar a igreja do Senhor. E eu citei isso na semana passada. Hitler, né, Mussolini e tantos outros exterminando. O discernimento era espírito, precisa ser espiritual. E eu vou mostrar isso em slides posteriores. Mas existe uma influência maligna. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é criatura de Deus. Ele não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigos. Deus não tem adversários. Deus é todo poderoso. Mas ele é inimigo da igreja. Satanás é inimigo da igreja. E como ele foi lançado aqui nesta terra, no mundo jaz o maligno, e ele veio para matar, roubar e destruir, sua função é essa. Sua missão é essa. Destruir a igreja. Destruir o povo de Deus. Sua função sempre vai ser essa. Por quê? Porque Satanás já sabe o final da sua história. Satanás sabe como ele vai terminar. Ele também sabe como será o final da história da igreja de Cristo, daqueles que perseverarem até a morte, daqueles que perseverarem até o fim. Ele sabe que o final dele é a morte eterna. Ele sabe que o final da igreja, daqueles que confiam plenamente em Cristo, o final da igreja é a vida eterna com Deus. Então, ao longo da história, a igreja enfrentou cruzes, enfrentou arenas, enfrentou cova de leões. Ao longo da história, a igreja enfrentou impérios. Mas, em toda a existência da igreja do Senhor, do povo de Deus, a igreja de Cristo, o povo do Senhor, só prevaleceu porque Deus sempre foi com o seu povo. Não há outra justificativa. Deus sempre foi com o seu povo. Então, esta é a hora de demonstrarmos em quem nós cremos, em quem nós confiamos. Josué vai falar para o povo: olha, vocês precisam escolher hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses dos vossos pais, se ao Deus dos amorreus desta terra em que vocês habitam, ou se ao nosso Deus, ao Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. Ele vai declarar: eu digo para vocês que eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor Deus de Israel, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa é a hora, esse é o momento de definição, irmãos, de você verdadeiramente manifestar em quem você crê, se a sua confiança está realmente em Deus ou não. Então, nós estamos trazendo esse texto, esse estudo, esse tema, à luz da palavra, porque é a palavra de Deus que tem autoridade para penetrar na alma, nas juntas e medulas, na alma e espírito. Ela tem poder para penetrar na divisão da alma, espírito, juntas e medulas. Só a palavra tem esse poder. Só a palavra de Deus tem esse poder para penetrar na divisão da alma e espírito. Alma são os nossos sentimentos, nossas emoções, né? Espírito é onde Deus se relaciona conosco, é como Deus fala conosco, no nosso espírito. E juntas e medulas é aquilo que é físico, é aquilo que é o corpo humano, é aquilo que é carne, que perece. Só a palavra de Deus tem esse poder para penetrar na divisão da alma, espírito, juntas e medulas. Só a palavra de Deus tem poder, irmãos, para tirar da sua alma sentimentos que não são de Deus. Só a palavra de Deus tem poder para penetrar no teu espírito, para que teu espírito tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que teu espírito tenha relacionamento com o Espírito de Deus, para que teu espírito ouça a voz do Deus Todo-Poderoso. Só a palavra de Deus tem poder para... Faltam 3 minutos? Tem 30 minutos agora? Só a palavra tem poder, irmãos, para fazer com que o teu corpo físico reaja de acordo com aquilo que Deus deseja. A palavra de Deus é que tem poder e autoridade para penetrar na divisão da alma, espírito, juntas e medulas. É ela que faz com que nós venhamos a ter o sentimento de Cristo, né? É ela que nos faz verdadeiramente ser libertos daqueles sentimentos
que não vem de Deus, que não provém de Deus. É ela que nos faz ter relacionamento com Deus. É a palavra de Deus que através do nosso espírito, o Espírito de Deus pode se relacionar com o nosso espírito. É pela palavra de Deus que nós podemos ter comunhão com o Espírito de Deus, né? Discernir aquilo que o Espírito de Deus deseja para nós. É pela palavra de Deus que o nosso corpo físico vai ter as reações que Deus espera dos seus filhos amados. Então, queridos, é pela palavra. Precisamos discernir espiritualmente todas as coisas. Dando continuidade, então, discernindo espiritualmente todas as coisas, eu falei sobre Esté e Amã. Eu citei o exemplo de que Amã era inimigo de Mardoqueu, mas ele não era inimigo simplesmente de Mardoqueu. Amã era inimigo do povo de Deus. E a palavra fala que ele conspirou para exterminar o povo de Deus. Né? E será que ele fez isso apenas por vingança a Mardoqueu? Porque Mardoqueu não se prostrava, era o único que não se prostrava diante dele, diante de Amã, porque Amã era um homem extremamente vaidoso, né? Amã, ele desejava receber honra de todos, e Mardoqueu, ele não se prostrava diante de Amã. Por que Mardoqueu, Mordecai, em outras traduções, fazia isso? Será que ele era desobediente? Será que Mardoqueu era um homem arrogante, né? Não era humilde? Mardoqueu discerniu espiritualmente. Sabia que aquele homem chamado Amã, por trás dele, havia uma influência, né, do diabo. Então, diz a palavra em Esté 4, 13 e 14. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esté: não imagines no teu íntimo, Esté, que por estares na casa do rei, no palácio do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Você também faz parte do povo de Deus, Esté. Então, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Então, Mardoqueu está falando: olha, se você não fizer nada, Deus vai enviar outro, Deus vai levantar outro, porque o socorro do Senhor e livramento do Senhor virá para o seu povo. E ele diz: mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Mardoqueu está falando: olha, Esté, você foi colocado aí por Deus. E Deus te colocou aí, Esté, no palácio do rei, para ter esta autoridade como rainha, justamente para isso, para pelejar pela causa de Deus, para lutar pelo povo de Deus, para lutar por aquilo que é o desejo de Deus, para honrar a Deus. Mardoqueu discerniu espiritualmente isso. E Esté entendeu isso. Mas qual era o drama de Esté, irmãos? O drama de Esté era que as pessoas só poderiam entrar na presença do rei sem ser convidada pelo rei, né? Na verdade, a pessoa só podia entrar na presença do rei convidada pelo rei. Mas se a pessoa que não fosse convidada pelo rei entrasse na presença do rei ali, e o rei, né, não se agradasse, se aquele motivo daquela pessoa estar diante do rei não agradasse ao rei, o rei não concordasse com aquilo, né, essa pessoa morreria. Então Esther sabia que ela sofria ali uma ameaça, corria riscos. Esther corria riscos, porque ela iria entrar na presença do rei sem ser convidada pelo rei, então ela poderia morrer. Mas ela discerniu por Mardoqueu que ela precisava ir, que ela precisava lutar pela causa de Deus, pelo povo do Senhor. E ela então manda que todo o povo jejuasse junto com ela. Então ela se prepara, ela vai se preparar para aquele momento. E diz a palavra que ela entra, o rei acha graça aos seus olhos, e ela achou graça, na verdade, aos olhos do rei, e ali ela intercede pelo povo, e o nome do Senhor foi glorificado. Amã foi destruído, foi morto, o povo de Deus foi preservado, e ali o projeto de Deus, o propósito do Senhor, o propósito de Deus para o seu povo teve continuidade. Então o que a palavra nos ensina, irmãos? Esther, mesmo diante de ameaça, mesmo diante de riscos que ela corria, ela entendeu que Deus a colocou ali, como rainha, como uma autoridade, para lutar pela causa de Deus. Foi o próprio Deus quem a colocou ali. E mesmo correndo o risco de morrer, ela vai lutar em prol daquilo que era o desejo de Deus. Para nós, irmãos,
a nossa vida, ela é cheia de riscos. Nós sofremos e corremos riscos a todo instante. Nós não corremos risco apenas de doenças, não é apenas coronavírus, mas todo dia a gente corre risco de várias doenças. Doenças virais, doenças bacterianas, são doenças diversas, seja meningite, seja influenza A, A1, eu poderia enumerar várias doenças que continuam, né, na nossa atmosfera, vários vírus que continuam circulando. Aqui no nosso país, nós temos um mosquitinho miserável, a Aedes aegypti, e esse mosquitinho miserável produz doenças, né, como Zika, como como é que é aquela que eu tive? Chikungunya, aquela nome difícil, né? Zika, chikungunya, dengue hemorrágica. Pessoas todo ano morrem, muitas pessoas morrem por essas doenças. Então, nós sofremos riscos a todo instante, irmãos. Agora, o que vai fazer a diferença é a postura que nós vamos tomar diante dos riscos que sofremos, que enfrentamos nesta vida, neste mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Nós temos que ter bom ânimo. E a palavra bom ânimo no original do grego é se encher de coragem, é se encher de confiança. Confiança em quem? Nós? Não, confiança em Deus, confiança na palavra do Senhor. Nós precisamos nos encher de coragem, nos encher de confiança em Deus nessa última hora, porque as aflições do mundo constarão, né, sobre a nossa vida. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. E vários textos da palavra nos encorajar. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Existem vários textos, várias palavras de Deus para nós, para nos encorajar, para que mantenhamos a nossa confiança nele, em Deus. Porque nós só chegamos até aqui, nós, igreja de Cristo Jesus, nós só chegamos até aqui, nós, povo de Deus, chegamos até aqui porque o Senhor tem nos ajudado. É porque a mão de Deus tem sido favorável a nós, e não há outro motivo, não há outra razão, irmãos. É Deus quem tem nos feito prevalecer, é Deus quem tem guardado o seu povo. Deus é soberano, igreja. Deus detém o domínio de tudo, de todos. Ele é o dono da vida, é Ele que tem poder e autoridade para decretar se alguém morre, se alguém vive. Ele é o todo-poderoso, Ele é o dono da vida, Ele é soberano. Nenhum fio da nossa cabeça, nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem o consentimento de Deus. A nossa vida, ela está na mão de Deus, irmãos. Então, precisamos, nesta hora, Deus nos fez, a Bíblia fala em Apocalipse, Deus nos fez reis e sacerdotes para Ele. A autoridade, rei, a autoridade na terra, sacerdote, a autoridade espiritual com Deus, é o que intercedia a Deus pelo povo. Deus nos deu autoridade, irmãos, para que sejamos realmente povo dele, para que possamos dar testemunho dele. Nós somos povo de Deus, nós carregamos uma identidade. A nossa identidade não é MAC, a nossa identidade não é presbiteriana, a nossa identidade não é Assembleia de Deus, a nossa identidade é Cristo em nós, a esperança da glória. A nossa identidade é esse Deus que habita em nós, amados, darmos testemunho dele. Nós precisamos ser identificados não como assembleanos, não como presbiterianos, nós precisamos ser identificados como povo de Deus, povo que carrega a presença do Deus Todo-Poderoso, povo que anuncia este mundo, que há um Deus nos céus, há um Deus vivo, que venceu a morte na cruz do Calvário, e esse Deus está vivo entre nós, e esse Deus continua sendo poderoso, maravilhoso, excelso e soberano. Essa é a missão da igreja de Cristo, irmãos, dar testemunho de Jesus. Por isso, precisamos entender que Deus nos constituiu como autoridades espirituais nesta terra, para manifestarmos a glória de Deus para esse mundo, para dizermos para esse mundo: olha, apesar dos riscos que sofremos, não só com essa pandemia, mas nós sofremos riscos diariamente, a vida toda. Apesar destes riscos, a nossa confiança sempre será e estará depositada em Deus, porque só chegamos até aqui, só estamos de pé, só subsistimos, porque Deus tem sido conosco. Amém?
Então vamos lá. Eu falei dos magos, Maria, José, Herodes. Faltam quantos minutos aí, filho? Para quem possa... Faltam 10 minutos? Então, tá. Eu vou mais 10 minutos, 50 minutos, tá? Mago, Maria e José contra Herodes. Os magos, Maria e José contra Herodes. Por que Herodes mandou matar todos os meninos judeus abaixo de 2 anos de idade? Será que Herodes mandou matar todos os meninos judeus abaixo de 2 anos de idade simplesmente porque ele era mau? Simplesmente porque ele não queria perder o trono dele, a posição de autoridade dele? Porque ele, Herodes, foi avisado pelos magos que naquele tempo, naquele momento, o Messias viria. O rei dos judeus, aquele que veio para reinar, para ser rei, viria, nasceria entre os judeus. Será que Herodes fez isso apenas por um desejo humano, por vaidade? Não. Há uma influência espiritual em todas essas coisas. Há a influência, né, maligna por trás dessas ações de Herodes. Herodes não tomou suas atitudes, não tomou essa atitude em particular pela sua vontade própria, porque ele, Herodes, era mau, não. Havia uma influência maligna. O diabo, usando Herodes, queria destruir o Salvador. Queria destruir o plano de Deus de salvação. E esse é o propósito do diabo, destruir o plano de salvação de Deus na vida do homem. Mateus 2, 14 e 15. Então ele se levantou, só me avisa aí, tá, filho, quando der mais 10 minutos. Mas ele se levantou, tomou o menino em sua mão, durante a noite, e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Opa, já estava profetizado. E essa fuga de Maria e José para o Egito com o menino Jesus, né, estava profetizado. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Profecia se cumprindo. Deus é soberano. Deus sabe, conhece todas as coisas. Ele é onisciente. Ele é eterno, ele é de eternidade a eternidade. Esse tempo cronos que com o qual nós estamos inseridos, isso não pertence a Deus. Deus é eterno. Ele já sabe o que está para acontecer, o que aconteceu, ele sabe de todas as coisas. Então, havia sido profetizado. Mateus 2, 14, 16, 18, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Opa, também estava profetizado isso. Herodes mandar matar os meninos de Israel. Estava profetizado. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Então, profecia, havia ali o reino espiritual, né, agindo. Eu fiz uma pergunta na semana passada para a igreja. Então, diante daquilo que nós apresentamos para vocês à luz da palavra, e essa pandemia? Vamos enxergar, vamos entender espiritualmente as coisas, irmãos. A ansiedade é provocada pelo medo, e o medo é provocado por uma influência maligna. Essa pandemia, ela é simplesmente algo natural ou existe uma influência maligna sobre isso? Por que toda essa crise política, econômica mundial? Por que toda essa crise econômica e política, crise mundial, política e econômica? Como assim? Templos fechados e crentes com medo? Eu não digo crentes com medo, não, eu digo crentes apavorados. E eu não vou fazer nenhum tipo de julgamento, porque não cabe a nós julgar nada, né? Nós não somos juízes de ninguém. Mas eu incentivo a igreja de Cristo a olhar de maneira espiritual em todas as coisas. Tudo que está acontecendo. Por que aquele que é cheio do Espírito Santo, ou o templo do Espírito Santo, melhor dizendo, aquele que foi constituído autoridade nesta terra, aquele que recebeu Cristo, aquele que viveu tantas experiências com Deus, que desfrutou da manifestação da glória de Deus, porque, irmãos, não tenham dúvida, a igreja de Jesus, ela tem vivido experiências gloriosas com Deus. As igrejas de Cristo, elas não estão cheias, né, porque pessoas estão ali numa mera reunião social, mas as igrejas de Jesus, elas se enchem e o número de crentes aumenta a cada dia, né, porque Deus tem manifestado poder no meio do seu povo. Deus tem manifestado poder e glória no meio do seu povo. E agora? Esse Deus mudou?
por causa das circunstâncias? Vamos olhar para esse gigante chamado pandemia e olhar apenas para aquilo que ele é capaz de fazer contra nós? Ou nós vamos ter nossa mente voltada para Deus, para aquilo que Deus constituiu e instituiu para nós? Vamos fugir com medo? Vamos deixar este espírito do medo dominar nossa alma, nossas ações? Vamos descrer na palavra de Deus? Vamos jogar fora tudo que Deus já fez na vida da igreja dele? Todas as experiências que vivemos com Deus, vamos jogar tudo isso por terra? Irmãos, entenda uma coisa: o dia que alcançarmos a maturidade espiritual que o apóstolo Paulo alcançou, de verbalizar isso, olha, o viver para mim é Cristo, e o morrer é ganho. O dia que nós tivermos essa autoridade, o dia que alcançarmos essa maturidade espiritual, de dizermos, olha, o viver para mim nesta terra é Jesus. Enquanto eu estiver vivo nessa terra, a minha vida será anunciar Jesus, será declarar esse Salvador, será viver para Ele. E quando eu morrer, e se eu morrer, é ganho para mim, porque o final da igreja não é morte eterna, é vida eterna. Porque as aflições desta vida, do presente, não hão de se comparar com a glória do porvir. É isso que precisa estar ardendo entre nós. E eu falei para os irmãos na semana passada, a nossa fé, ela não é uma fé irresponsável de maneira alguma, irmãos. Não é uma fé que tente a Deus, como Satanás queria que Jesus tentasse a Deus. Lança-te, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de cima e dará a ordem aos teus anjos, ele vai guardar você. Não, a nossa fé, ela não é uma fé responsável, que tente a Deus. Nós não vamos nos lançar do alto do templo, nós não vamos nos lançar diante de um caminhão, nós não vamos chegar agora e abraçar todo mundo que está contaminado. Não é isso, irmãos. Nós não vamos chegar aqui, quem está com vírus aqui, vamos reunir todo mundo que está com vírus, porque eu quero pegar esse vírus, não vou pegar. Não é assim, irmãos. Não, porque o médico mandou tomar remédio, eu sofro de uma doença cardíaca, mas eu não vou tomar remédio não, porque eu confio em Deus. Não é essa fé irresponsável, porque eu disse para vocês que a ciência jamais vai andar contrária à palavra de Deus, e a palavra de Deus jamais vai andar contrária à ciência. Elas caminham juntas, todos são de Deus. Mas é preciso entender, irmãos, que precisamos manifestar fé, precisamos crer. Nós não somos irresponsáveis, nós não somos irracionais, de maneira alguma, irmãos. Mas nós temos que ter a nossa postura, a nossa posição firmadas em Deus. Discirna espiritualmente essas perguntas. A pandemia, porque toda essa crise política e econômica no mundo inteiro, o que está por trás disso? Templos fechados, crentes com medo. Mateus 24, 6, 8, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Pestes, fomes, terremotos. Pestes, fomes, terremotos. Vai haver isso tudo. Mas não tenham medo. A declaração de Deus para mim e para você: não tenham medo. Vou terminar esse slide aqui que eu parei aqui. O diabo é o pai da mentira. Ele quer fazer você acreditar que ele tem poder para tirar a sua vida. O diabo quer fazer você acreditar que ele tem poder para tirar a sua vida. Hebreus 2, 14 e 15, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então Jesus, quando ele foi crucificado, quando ele morreu na cruz do Calvário, a morte do Filho de Deus, a morte do Cordeiro de Deus, aniquilou o diabo, venceu as potestades malignas, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então a morte de Cristo na cruz do Calvário derrotou o diabo. Ele tomou para si toda a autoridade, todo o poder. Jesus disse, antes de comissionar a igreja a pregar o evangelho, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Cristo tem
todo o poder no céu e na terra, poder sobre o diabo, poder sobre a morte, poder sobre o pecado, poder sobre doença. Cristo tem todo o poder, e Ele vai comissionar a sua igreja: ide, pregai o evangelho, em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês vão orar, impor as mãos e vão curar enfermos, em meu nome vocês vão falar novas línguas, em nome de Cristo Jesus. Então Jesus, na cruz do Calvário, Ele derrotou o diabo que tinha o poder da morte, não tem mais. Jesus tomou para si todo o poder, toda a autoridade, porque Ele ressuscitou dos mortos. Cristo venceu a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Então, Jesus, em Cristo, nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O medo da morte, o medo de morrer escraviza as pessoas. Você é dominado por aquilo que você tem medo. Aquilo que te faz ter medo domina você. É a Bíblia que fala, depois eu vou falar sobre isso. Então vamos encerrar por aqui e depois nós vamos dar continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical. Em outra oportunidade para os irmãos, vamos dar continuidade. Eu espero que esse texto da palavra, esse estudo possa libertar você, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima EBD, irmãos. Graça e a paz de Cristo Jesus.